Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Esperando. As criancinhas já estão saindo. Meus amados, nesta manhã, com certeza, será um divisor de águas na nossa vida. A missionária Alessandra disse, e é uma verdade, esse trimestre será um trimestre diferenciado, eu diria para você. Porque nós vamos estudar o livro de Apocalipse, um livro que há tempos atrás, até hoje ainda causa calafrios em muitos crentes. Tem crentes que não tem medo de abrir o livro da capa preta e no lugar mais sombrio da Bíblia, segundo muitos pensam dessa forma. Mas em nome de Jesus, esse trimestre eu acredito que Deus vai nos usar aqui, vai usar os professores, para cair essa máscara, para cair essa vedação que há no nosso pensamento. Porque a palavra de Deus diz algo interessante, e eu gostaria da atenção de vocês. Da atenção de vocês. Porque eu sei, e eu estou dizendo aqui para vocês, é porque é tão importante o que nós vamos falar aqui, que você não poderia desviar sua atenção para nada. Porque trata da sua vida, trata da sua salvação e da salvação da sua casa. E algo interessante aqui em Apocalipse é que Apocalipse foi escrito para a igreja. O Apocalipse não foi escrito por secular, não, porque o secular não entende, porque é natural. E a palavra de Deus diz que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O Apocalipse foi escrito a priori às 7 igrejas. Então, isso aqui é uma mensagem que é para a igreja. E confesso a vocês que me dediquei muito nessa semana. Não que eu já não leia Apocalipse, mas é porque eu concentrei, eu foquei, eu pedi de Deus uma direção. E olha, observa bem, depois que eu li o Apocalipse dessa forma, como a palavra Apocalipse significa revelação, realmente eu consegui enxergar algumas coisas que eu não via. Depois que nós terminarmos o livro de Apocalipse, você vai olhar para as pessoas que estão lá fora de forma diferente. Só um adendo aqui, quando João entra aos céus através de uma revelação, a Bíblia diz que João entra e de repente ele vê um livro com 7 selos e que ninguém podia abrir esse livro. Então João escreve: eu chorava muito. Ele chorava porque ali dentro tinha alguma coisa sobre a humanidade, sobre o futuro da humanidade. Depois que nós terminarmos esse livro, você vai perceber que você vai olhar para o próximo com o olhar de Cristo, porque vem dias aí que eles não podem ficar para trás. Você vai precisar de olhar para o outro com amor, vai olhar para o outro com mais dedicação a eles. Então, eu gostaria da atenção de vocês, não por causa de mim, por causa de vocês mesmo. Não perca um minuto a partir de agora. A lição de hoje, o título é Apocalipse, a revelação de Jesus, a revelação de Deus para o mundo. E eu gostaria de ler para você, vou começar com esse versículo, guarde aí, para a gente entender, porque aqui no início diz o seguinte: por que ler o Apocalipse? O tópico 1.1.
Por que ler o Apocalipse? Qual é a importância de ler o Apocalipse? A Bíblia diz, e eu acredito, vou entrar por esse viés, é que a Bíblia diz que o final das coisas é melhor que o início delas. Olha, a gente diz muitas vezes aí, quando você quer dizer que uma pessoa vai conquistar algo material, vou dar só um exemplo para vocês, bem básico. De repente você conquistou um carrinho aí, 2000, e alguém vem para te animar e diz, o melhor ainda está por vir. Mas o olhar humano está dizendo que você vai conquistar um carro melhor. Mas não tem nada a ver com a Escritura essa frase. Quando diz o melhor está por vir, está dizendo, vem vida eterna aí, Deus tem melhor para você. O melhor de Deus não é carro, não é casa, não é fazenda, não é dinheiro, é as mansões celestiais do céu. Você vai entender depois do Apocalipse. Eu vou explicar para vocês como é que Deus quer nos mostrar as coisas. E o que o Apocalipse? A partir de hoje, nós vamos olhar, trocar a lente. Nós precisamos mudar essa lente nossa da igreja atual. A igreja que está com a lente míope e que ela olha para o hoje, para o agora. Mas precisamos trocar essa lente para uma lente que vê além, que enxerga mais longe. Tanto é verdade que Apocalipse capítulo 1 vai ter 3 verbos interessantes aqui. Bem-aventurado o que lê, o que ouve, não é verdade? E o que guarda. Ler, ouvir e guardar. Vou fazer uma conjectura bem fácil. Ler é o que a maioria faz, é passar as páginas rapidamente. Mas aqui ele está dizendo, você lê em voz alta para que a sua voz retorne, para que você entenda e para que você guarde no seu coração. Davi diz uma coisa interessante, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aí, o livro diz exatamente isso. Hoje, nós vamos trazer o Apocalipse para o hoje, olhando para o dia de hoje. Porque desde quando eu era criança, e faz tempo, sempre ouvi falar de Apocalipse, mas entra aqui e sai aqui. A igreja hoje, que eu digo a igreja no total, está dormindo. Literalmente a igreja está dormindo. O Apocalipse é mais explorado no mundo secular do que dentro da igreja. Se você pegar os grandes filmes de Hollywood, você vai ver que o mundo explora o Apocalipse, trazendo filmes que enchem bilheteria, falando sobre o fim do mundo, falando sobre as últimas coisas, o último dia. Você vê o secular, principalmente nesses últimos dias, usar a palavra, nós estamos vivendo uma era apocalíptica. Você vê direto isso aí, o secular está dizendo, e a igreja parece que está fechando os olhos para isso. Veja o que está escrito nesse versículo, para que nós possamos começar. Romanos capítulo 11, versículo 22 diz, preste atenção por gentileza. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. A Bíblia está dizendo o seguinte, atenta para a bondade de Deus. E é tão bom falar de bondade de Deus, né? Não é maravilhoso? Mas ele está dizendo, mas atenta também para a severidade de Deus. Porque Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor também. Entenda bem, o que está escrito, por exemplo,
aqui no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 18. Olha o que João diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por isso conhecemos que já é a última hora. Olha João dizendo à igreja, filhinhos, e parece que está falando com crianças, para entrar na cabecinha, porque com criança você tem que falar de uma forma pedagógica que ele entenda, mas ele está dizendo para a igreja, filhinhos, é chegada a última hora. E aí alguém pode me questionar, mas eu ouço isso desde os meus avós. Meus irmãos, só para você entender, é chegada a última hora, e isso foi falado no início da igreja, há 2000 anos atrás, bem de forma didática para você, há 2000 anos atrás, já havia dito que era a última hora. O que significa isso? Meu irmão, significa que há 2000 anos era a última hora, esse relógio já girou demais, esse ponteiro já está chegando no 12. E ele está dizendo, vocês sabem que vai vir o anticristo, mas muitos anticristos têm chegado aos nossos dias. A palavra anti significa contra, contrário. E o que nós temos visto hoje são filosofias, ideologias, pessoas que são anticristo. Está pulverizado no nosso mundo. Os anticristos, pessoas que batem contra a vida cristã, e isso é um sinal muito claro. E aí, hoje aqui, o meu foco principal aqui, é fazer uma visão panorâmica geral do livro de Apocalipse, que vai do capítulo 1 ao capítulo 22, é impossível você falar com profundidade nesse time que nós temos aqui, mas eu vou te dar uma noção, para você entender, o que é o Apocalipse. A palavra Apocalipse vem do grego, tirar o véu, abrir aquilo que está oculto. Apocalipse significa revelação, revelar algo que está atrás da cortina. Olha que interessante, quem escreve? João, o apóstolo amado. E aqui eu abro um parênteses aqui, vocês lembram de João? Vocês conhecem João? O apóstolo que amava Jesus, que deitava no peito de Jesus, o apóstolo que tinha intimidade com Jesus e que conhecia Jesus como nenhum outro. A exemplo, quando Jesus aparece andando sobre as águas, vocês conhecem esse texto, você vai perceber que dizem que os apóstolos, os discípulos ficaram tudo atormentados, com medo. E João diz, é o mestre, estava longe, ainda não, só estava o vulto, mas tinha intimidade, diz, é o mestre. Talvez nós estejamos aflitos com o dia de amanhã, com o que vai acontecer, a ansiedade, que é essa doença na realidade, de se preocupar com aquilo que vai acontecer. A maior preocupação da humanidade hoje é com o futuro, é com o dia de amanhã, é com a conta que tem que pagar amanhã, com a criança que tem que ir para a escola, com a faculdade que eu tenho que pagar, com o emprego que eu tenho que encontrar. Essa é a preocupação e as pessoas não conseguem dormir. Mas eu aprendi uma coisa, Jeane, interessante aqui. Para nós que somos crentes, quando João, também preocupado, porque Jesus tinha ido embora, ele estava sozinho na ilha de Pátimo, preso, aprisionado. Quando o Senhor chama ele ao céu, quem estava atrás da cortina no futuro era Jesus Cristo, o amigo de João. Às vezes estamos preocupados, mas para o crente não se preocupe com o futuro, porque o futuro é Jesus e já está te esperando, já está te aguardando de braços abertos. Apocalipse. Então, vou dizer para você mais uma vez, para você não esquecer, porque será muito doloroso para mim, como
professor de vocês hoje aqui, não como aquele que ensina, mas aquele que compartilha, chegar no final do trimestre eu perguntar para você, quem escreveu o Apocalipse, e ter alguém que não responda, dizer aonde foi que escrito e alguém que não responda, dizer o que significa e alguém que não responda, é muito triste. Você se dedicar, você se esmerar, e dizer, hoje eu vou levar um conteúdo de qualidade, hoje eu vou levar pérolas para aquele povo, e de repente você perceber lá na frente, que a palavra foi apenas lançada, e ninguém alcançou, que eu sei que não vai acontecer aqui. Mas então, Apocalipse significa revelação. O escritor de Apocalipse é João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João. E aí então, o Apocalipse, a revelação. E uma coisa importante aqui, que eu abro um parênteses aqui, é que João era o apóstolo amado, não é verdade? Deus sempre tem uma revelação especial para aquele que é amado. Deus revelou para João coisas que não revelou para ninguém. Revelou algo para João que ele ficou sem saber o que fazer, esbabacado com a revelação. Deus tem para os que ama uma revelação especial, diferente. E onde ele estava? Ele estava numa ilha chamada Ilha de Patmos. Ela fica próximo ao mar Egeu. Era uma ilha que, como vocês sabem, eles viveram num período que era um período romano. E quando Jesus parte ao céu, os apóstolos, os discípulos de Jesus foram perseguidos, irmãos, que você não tem ideia. E João foi o último dos apóstolos a morrer. Foi o único dos apóstolos a morrer de morte natural, porque os demais foram mortos, decapitados, arrastados, traspassados, arrastados por animais no meio da cidade. E João foi o único a morrer de morte natural. Então, João vai para essa ilha, e Deus, quando quer falar conosco, às vezes, Deus nos coloca isolados em uma ilha. Vamos tirar uma lição disso aqui, meu irmão. Às vezes Deus nos leva para uma ilha para ter tempo de falar algum segredo dele para nós. Às vezes aqui eu quero falar e profetizar na tua vida, porque talvez você hoje se encontra ilhado, sem ninguém, e de repente você até reclama, não tem ninguém junto comigo, o que está acontecendo? Talvez, eu acredito que Deus esteja querendo te revelar um segredo. Pois bem, o Apocalipse vai falar de fim dos tempos. Dentro da teologia, a palavra theos significa Deus, logia, ciência que estuda. Então, juntando fica teologia, a ciência que estuda Deus, entre aspas, porque Deus não pode ser estudado, dissecado por ninguém. E dentro da teologia existe uma matéria chamada escatologia. A palavra grega escatom significa últimas coisas. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas, que não é segredo para vocês. Mas para a gente dar uma introdução no Apocalipse, não tem como você não entrar por aí. É mostrar o caminho das pedras. Então, olha o que acontece. Quando João vai, a palavra de Deus diz que, capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, vai falar da saudação de João, primeiro lugar ali, vai dizer no versículo 3, bem-aventurado é aquele que lê, que ouve e que guarda a profecia, essa profecia, lá está escrito isso. Esse é o capítulo 1. Capítulo 2 vai nos falar das igrejas a qual essas cartas foi endereçada por Deus. O próprio Deus pediu para João endereçar essas cartas. E quais são, irmão Daniel, essas 7 igrejas? São igrejas que estão na Ásia Menor, e a Ásia Menor, para vocês entenderem melhor no dia de hoje, é a Turquia, cuja capital é Istambul, próximo ao mar Egeu. E a 7 igrejas é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Nós da Assembleia de Deus temos uma linha de interpretação bíblica. Você vai ver outros crentes, também homens e mulheres de Deus, mas que têm uma outra percepção, uma outra forma de ver as coisas. Por exemplo, nós, quanto ao milênio, que o Apocalipse vai dizer, e que eu creio que muitos sabem, mas muitos ainda têm dúvidas sobre esse milênio, se vai ser antes, se vai ser depois, se é na terra, se é no céu, nós vamos aprender isso. A Igreja Assembleia de Deus, quanto ao milênio, ela é chamada de pré-milenista, porque existe a-milenista, e este A é uma negação. Então, existe aqueles que não acreditam nesse milênio, acreditam que a igreja vai ser, que ela não vai passar, que ela vai passar, aliás, por esse milênio. Existem os pré-milenistas, que somos nós. Pré vem de antes, e significa que a igreja vai subir antes do período de 1000 anos. E existe os pensamentos dos pós-milenistas, que diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. São linhas de pensamento a respeito do Apocalipse, e que você pode colocar as interrogações e você pode questionar. Você deve se preocupar com isso. E quanto à tribulação, existe pré-tribulacionistas, tribulacionistas e pós-tribulacionistas. Então tem pessoas que acreditam que a igreja não passa pela tribulação, outros acreditam que a igreja vai ser tirada de dentro da tribulação, e outros que ela vai passar esse período de tribulação. Para você entender a visão, que agora nós vamos entrar realmente naquilo que interessa, mas é impossível você falar de Apocalipse se você não der essa introdução. É como uma corrente que tem um elo quebrado. Pois bem, então, a palavra do Apocalipse vai tratar exatamente a partir do arrebatamento até as últimas coisas, ou até o novo céu e a nova terra. Vou fazer aqui para você, bem simples para você entender. Nessa visão pré-tribulacionista, dispensacionalista, porque também cremos que a igreja foi dividida em dispensações. O que é dispensação, irmão Daniel? Tempos. Por exemplo, a igreja, e nós acreditamos, ensinamos, que existem 7 dispensações da igreja. Primeira, a inocência, consciência, governo humano, promessas, leis, igreja e milênio. 7 dispensações. E fica atento aí que eu vou passar para vocês, vou entregar para vocês um conteúdo sobre as 7 igrejas, que você vai perceber realmente o quanto é interessante a palavra de Deus. Então, nesses 7 períodos, o mundo passa por esses 7 períodos. Então, quando João tem a revelação e diz assim, João escreve aí as 7 igrejas da Ásia. Meu amado, em todas as 7 igrejas, e você vai entender de modo fácil daqui a pouco, o que significa dentro dessa visão, é que todas as 7 igrejas, existe uma promessa, uma recomendação da parte de Deus, e ele tem sempre um aviso para 7 igrejas. No final de todas as cartas está escrito: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Todas elas dizem: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a igreja aqui é eu e você. Ouça o que o Espírito está te dizendo, ouça o que Deus está te falando. E aí, existe uma linha de raciocínio, que existe 2 linhas de raciocínio em relação às 7 igrejas. Uma linha de raciocínio, de pensamento, é que essas igrejas representam exatamente um tempo, uma era de cada igreja. E outra linha defende que essas 7 igrejas, na realidade, são comportamentos da igreja durante todo o tempo. A igreja de Éfeso, escute só, a palavra Éfeso do grego significa desejável. E a palavra Éfeso, ou a primeira igreja, a primeira carta direcionada a Éfeso, Éfeso significa desejável.
apostólica, autêntica. Na realidade, a igreja de Éfeso é a igreja que seria o padrão que Jesus gostaria que todas as igrejas fossem. Como assim, irmão Daniel? Atos 2, 42 a seguir. Lá está escrito, Paulo escrevendo. Paulo não, Lucas, me perdoe. Lucas escrevendo. A igreja crescia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão, e tudo era em comum entre eles. Havia grande temor e muitos milagres feitos pelas mãos dos apóstolos. É a igreja padrão, é a referência, é a igreja desejável, que significa que Deus desejava que continuasse sendo dessa forma. A igreja de Éfeso tem Jesus como cabeça da igreja, como dono da igreja. Guarde essa palavra que eu estou dizendo, que agora você vai entender o porquê. Então a igreja de Éfeso é a igreja apostólica. É a igreja que foi conduzida pelos apóstolos, Mauro. Quem são os apóstolos? Mateus, quem mais? Bartolomeu, Paulo, Matias, Judas, Tadeu. Esses aí são os mais conhecidos. Tadeu, por exemplo, Tiago, o menor ou o maior, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu. São os 12. Porque na realidade foi cortado o Judas Iscariotes, e aí entra Matias. Mas depois entra Paulo. Na realidade ficaram 13, né? Porque foram 12, cortou um, mas colocou no lugar. Esse Matias, não se fala que ele saiu dessa ordem, né? Não tem nada, né, pastor Breno, falando que Matias foi excluído. E existe Paulo, o apóstolo dos gentios. Então essa é a igreja apostólica. E essa igreja certamente, realmente, era uma igreja poderosa. Sabe por quê? Porque era a igreja dos discípulos de Jesus, que conversava pessoalmente com Jesus, que tinha contato com Jesus, que falava, que ouvia Jesus de perto, estava muito próximo. E aí depois, nós temos 2 imperadores de Roma, no primeiro século. A igreja de Éfeso, para os irmãos entenderem, ela vai do ano 30 ao ano 100. A igreja de Éfeso e Esmirna vai do ano 312, do ano 100 ao ano 312. A igreja de Pérgamo vai de 313 a 590. A igreja de Tiatira vai de 590 a 1517. A igreja de Filadélfia, de Sardes, vai de 1517 a 1730. E a igreja última, que é Laodiceia, vai de 1900 até os dias de hoje. Vocês lembram que eu disse para vocês que a igreja de Éfeso tinha Jesus como dono? Vocês vão ver a diferença do início para o fim, porque a igreja de Laodiceia, que é a última das igrejas, significa no original a igreja de Laodice, esposa de Antioquio II. Isso tem uma conotação muito forte. A igreja de Laodice, a igreja que outra pessoa assumiu a posição, a igreja que hoje não tem Cristo como dono, mas tem o seu fundador, tem aquele que coloca, estampa o seu rosto, o seu nome na fachada da igreja. E isso é perigoso. A igreja que alguém assumiu, a igreja do fulano de tal, a igreja do fulano de tal, olha que posição que estamos chegando. Então, concluindo aqui, Éfeso significa desejável, é uma igreja apostólica, foi do ano 30 ao ano 100. Vamos para Esmirna. A palavra Esmirna, do latim, olha que interessante, significa mirra. E o que significa, o que é que tem a ver? Mirra era uma essência que se fazia muito quando pessoas morriam para embalsamar os corpos. Mirra vem do latim, uma essência que era muito utilizado para embalsamar corpos, por causa do odor. Então ficava 1, 2 dias, 3 dias, então a mirra tinha um cheiro muito forte, e também, segundo alguém que conhece, diz que tem um sabor amargo.
traz amargura. Por que Esmirna tem esse nome? Esmirna é o século II, o início do século II, quando começa as ferrenhas perseguições à igreja. No ano 67 começou com Nero. No ano 81 chega Domiciano. E aí fecha o primeiro século. No século II passam 7 imperadores, irmãos, que era o demônio em figura de gente perseguindo a igreja. Um chamado Severo, Trajano, Aureliano, e os 2 piores chama Décio e Diocleciano. E Diocleciano, meu irmão, foi o último dos imperadores. Governou por um período de 10 anos, até 313. Então a igreja do século I ao século III foi a igreja, aí vem Mirna. Mirna significa perseguida. Olha, o nome tem tudo a ver com o período. Mirna significa amarga, né? Tinha a ver com morte, por causa das perseguições. E você vai observar que Mirna também é a igreja chamada a igreja dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja, irmão Daniel? Quem eram os pais da igreja? Eram os discípulos dos apóstolos. Os apóstolos diretamente com Jesus, e os pais da igreja tiveram contato com aqueles que tiveram contato direto com Jesus. E esta igreja tem história. A igreja dos pais da igreja você precisa estudar, você precisa entender o cristianismo durante os séculos, a história da igreja, para você saber. E daqui a pouco nós vamos entender como estamos. A igreja do século 2 e 3 é a igreja dos mártires. É a igreja dos mártires. O que é isso, irmão Daniel? Isso é de comer? Não. Isso é alguém que deu a vida própria por causa da palavra de Deus. Homens que se entregaram aos leões, à espada, ao fogo, não temeram, não negaram a Jesus de maneira nenhuma. Conta a história, por exemplo, dos mais conhecidos, Inácio. Inácio era o bispo de Antioquia, da igreja sede, da igreja primitiva. E diz a história, que na perseguição romana, levaram ele para ser queimado. E diz a história que chegou o carrasco, mesmo sendo soldado romano, carrasco, diz: nega a esse Jesus que você prega e a sua vida vai ser poupada. E ele diz: que venha os leões me dilacerar, que venha ossos se quebrar. E aí ele continua com essa narrativa e diz: eu só quero ser moído pelos dentes dos leões, para que eu possa me apresentar a Jesus como pão puro. Esta é a frase deste homem. Depois nós temos também Policarpo. Policarpo também, alguém que morreu. Policarpo foi um homem de Deus que abraçou a causa e morreu por causa de Cristo. Diz que na história levaram ele também para ser queimado, porque era a forma. E aí, quando levou o espioto, e fazia isso com os cristãos, meu irmão, era na frente da multidão. Vou dar um exemplo para você. Existia o espetáculo no estádio, os gladiadores que iam se apresentar. Vou dar só um exemplo para você como é que acontecia com os cristãos. É como o futebol hoje, o estádio lota, mas o time não entrou em campo ainda, para começar. E principalmente nos Estados Unidos acontece muito isso. Antes dos jogos tem espetáculos, tem as meninas dançando, tem alguma coisa para atrair as pessoas, para esperar a hora do jogo. Acontecia dessa forma com os cristãos. O estádio lotado, a arena abarrotada. E antes que comece as lutas oficiais, cristãos, crianças, velhos e meninos eram colocados na arena. Leões eram soltos para que devorassem. E a história diz o seguinte, e aí diz Policarpo, quando nega esse Deus, ele diz:
há 86 anos que eu sirvo Ele, e Ele nunca me fez nada de mal. Como negaria o meu Rei, o meu Salvador? Toca fogo! E uma coisa interessante, pastor, eu sei que o senhor sabe disso aí, é que esse tipo de crente é diferenciado. O bispo de Antioquia diz que ele era muito amado, e quando foi preso, e os crentes ficaram sabendo que ele foi preso, sabia que ele ia ser morto, diz que começaram talvez a trabalhar alguma coisa para livrar ele da fogueira, da morte. Ele diz uma coisa super interessante, escreveu uma carta às igrejas: deixe-me ser discípulo, não levante a mão, não peça ajuda para que não aconteça, que é o que eu disse para você, que ele disse: eu quero ser como pão de trigo. Igrejas até hoje, pessoas até hoje, morrem por causa do Evangelho. Talvez você já ouviu falar, Oséias, a gente já ouviu falar, quando Coreia, né, acontece que matam, até hoje mata pessoas lá na Coreia, e as pessoas não negam o nome, e em tantos outros lugares, a gente diz o seguinte: irmãos, vamos orar pelos irmãos da Coreia. Irmãos, igreja que tem alguém que morre pelo Evangelho, não precisa de oração não, eles estão bem na fita. Nós temos que orar por nós. Que eu te pergunto, se haver hoje uma perseguição ferrenha dessa, você continua servindo a Jesus? Nós é que precisamos de oração, nós é que precisamos da graça do Senhor. Mas a palavra diz aqui: é chegado a hora. 1 João diz: é chegado a hora em que os anticristos vão chegar. E eu disse uma coisa interessante para vocês aqui, guarde isso. Irmão Daniel, há 2000 anos vem falando da chegada a hora, exatamente por isso, porque o relógio se está contando há 2000 anos, esse ponteiro já girou, já está chegando aqui no meia-noite. É chegada a hora, igreja. Continuando, a igreja de Pérgamo, a terceira igreja, 303. Pérgamo, escute só, significa no original casamento. Por que não é o casamento? Você já viu? Monogamia. Por que 313 e por que casamento? Em 313, depois das perseguições de 300 anos, surge um imperador chamado Constantino. Constantino, imperador de Roma, um imperador em decadência. E a igreja vinha de uma perseguição ferrenha, muitos mortos, muitos exterminados. E por que casamento, irmão Daniel? É porque o imperador, entre aspas, se converteu ao cristianismo, e o cristianismo se tornou a igreja imperial, a religião oficial. Mas o que foi? Por que aconteceu isso? E aí eu venho mostrar para você, Marcos, a igreja, ela se casou com o Estado, houve uma aliança da igreja com o Estado. A igreja tinha perdido tudo nesses 300 anos, né? A perseguição, a matança, templos queimados, pessoas mortas, então ela perdeu tudo. E aí o imperador de 313, Constantino, estava em fracasso, estava cercando seu império, um povo chamado bárbaro, Visigodo, Estragodo, e não interessa esses nomes, porque não vai, é aula de história. Mas um povo cercou e ia na realidade afundar ele. E aí ele tem uma ideia: os bárbaros são pessoas que matam, pessoas que realmente são pagãos. Eu vou trazer esse povo
que dizem que eles são pacificadores, que aonde ele entra a paz, as pessoas se acalmam. Então ele convida a igreja para trabalhar este povo, para dar uma amenizada, para dar um fôlego. E aí quando essa igreja aceita esse convite, essa aliança, aí começa, na realidade, o declínio da igreja. Porque eu diria que aconteceu naquele tempo, eu diria, uma mão lava a outra, né? Você faz um favor que eu faço outro. Mas no caso lá não, uma mão suja a outra. A igreja aceitou cargos imperiais, benesses, provida do imperador. Em contrapartida, o imperador tinha o apoio desta igreja. E aí começou os cultos místicos, a mistura, o casamento, a aliança. Daí, Pérgamo significa casamento. E aí a próxima igreja, que esta igreja vai até 313 a 590. A próxima igreja chama Tiatira. E observa bem que a igreja de Tiatira, ela vai de 590 a 1517. O que significa 1517 para vocês? Alguém sabe? Reforma, parabéns, reforma. Significa que a igreja de Tiatira, ela é cotada como a igreja papal, a igreja das trevas, 1000 anos de idade média. A igreja de Tiatira é a igreja que cruza 1000 anos de idade média, sobre o apogeu da igreja católica romana. E parece ser brincadeira, né? E igreja que deveria ser luz, é a igreja que vive num período total de trevas. A igreja católica, isso aqui é história, e história estão nos laudos. A igreja católica foi, nesse período, a pior coisa que aconteceu na terra. A igreja com mão de ferro massacrou pessoas, tomaram terra, guerreavam e julgavam as pessoas. E havia um período chamado Inquisição, que só quem leu, por exemplo, o livro dos Mártires, de John Fox, e também de Cesareia lá, pastor, qual que é o que escreveu o livro? Clemente de Cesareia, não, tem um escritor, que o nome é de Cesareia, que também, Eusébio de Cesareia, exatamente, um escritor da época, parabéns, obrigado. Eu sei que muitos sabiam aqui, mas esqueceu, assim como eu. E quando você lê o livro dos Mártires, eu lembro de um só testemunho, vou colocar dois, só para você ver como que era ferrenha a perseguição, que em uma cidade completa, de pessoas que eram consideradas hereges, tocaram fogo na cidade completa, morreram todos queimados, só para você ter ideia. Então, a igreja nessa época, e aí vamos andando rápido, porque nós vamos chegar agora em 1517, mas eu quero chegar bem no finalzinho do século 13, 14, quando a igreja chegou no seu limite de depravação, de vergonha, de roubalheira, que é quando vocês talvez assistiram o filme de Martinho Lutero, quando a igreja vende perdão, vende pedaço da cruz de Jesus, vende gotas do leite da Virgem Maria, vendem tudo que você pensar, a igreja vendia. Existia um homem chamado Tetzel, que era o financeiro dessa igreja, e que precisava construir a Basílica de São Pedro na época, e precisava de dinheiro demais. Então ele teve essa estratégia de vender tudo que você pensar, vendia o seu perdão. Aí você já comprou, você já não tinha que vender, não, eu vendo para um parente mais próximo seu, para um amigo seu, se você quiser comprar, já pode livrar do purgatório, e assim foi e aconteceu. Daí acontece, vamos chegar agora em 1517, reforma Lutero. Mas antes de falar de Lutero, eu preciso falar dos pré-reformadores, John Savonarola, John Wycliffe, John Hus, que desde o século XIII já vem batalhando contra essas coisas que aconteciam na igreja. A gente conhece Martinho Lutero como o protagonista da reforma, mas ele só foi aquele que apertou o botão, o que teve coragem de apertar o botão.
no dia 31 de outubro de 1517, na porta da igreja, na Alemanha, em Wittenberg, quando, segundo as pessoas, era época de Dia dos Mortos aí, Dia de Finados. Dizem, foi estratégico. 1º de novembro, né? Dia de finado, né? Dia 2, né? Mas dia 1º já estava lá de manhãzinha e já havia um movimento, passava na porta, porque o pessoal era muito devoto. Todo mundo passava na porta da igreja para fazer o sinal da cruz, para fazer aquilo que vocês sabem. De repente, quando as pessoas chegam, quando bate, olha, 95 teses, negando algumas coisas da igreja católica, ratificando algumas outras coisas, dizendo que a salvação não precisava comprar, ela era de graça, que Martinho Lutero, estudando, encontrou, quando Paulo diz que a fé, que a salvação é um dom gratuito, é pela fé em Cristo Jesus. E aí acontece um cisma, ou um rompimento, uma ruptura da igreja católica, e aí surgem movimentos diferenciados, luteranos, calvinistas, batistas, anabatistas e tantos outros. Abre-se, de certa forma, rasga-se um véu também que havia. Em 1517, consolida-se a reforma. E ela vai de 1517 a 1730. 1730. 1730 é a igreja de Sardes, 1730. De 1730 a 1900 é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia significa filo, em inglês, em hebraico, em grego, oh meu Deus, filos em grego significa irmãos, fraternidade. Então, ela é considerada como a igreja de Filadélfia, como a igreja fraterna, de irmãos, a igreja missionária. Irmão, o século XVIII foi onde começou os grandes avivamentos no mundo. Foi uma explosão de avivamento, começando com os irmãos moravianos. Nós passamos aí, essas pessoas arrebanhavam milhares e milhares e milhares de pessoas. Jonathan Edwards, John Wesley, tantas pessoas boas nessa época, por isso que é considerada como o tempo da igreja, aonde era fraterna, onde os irmãos confraternizavam, levavam a palavra de Deus a outros. E por último, a igreja de Laodiceia. A palavra Laodiceia, como eu já disse no início, vem de igreja de Laodice. Essa igreja é a última igreja. Eu lembro quando eu disse das dispensações, desse período, e essa igreja é a igreja da última hora. Essa igreja é a igreja da graça. E aí só para você entender o que significa igreja da graça, você vai observar o seguinte: existiu um período onde Deus estava na terra, falava com o homem, Deus falava com o homem, esse foi o período onde Deus estava. Mas chega um momento que Deus se afasta, entre aspas, e manda seu filho. Aí vem Jesus, é o período de Jesus, onde Jesus vem pregar o evangelho, onde Jesus está pessoalmente pregando, como vocês conhecem. Mas depois Jesus sobe aos céus. E aí vocês lembram dessa passagem, quando Jesus está despedindo ali, não lembram? Olha que interessante, Jesus, quando vai subir aos céus, os discípulos ficam tudo preocupados, e o anjo diz: não fiquem preocupados, assim como vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar, mas ele não vai deixar vocês sozinhos, ele vai mandar outro Consolador. Mas o interessante, no original, fazendo uma exegese da palavra, outro, no grego, porque existe, você já observou lá, a palavra hétero, significa dois diferentes, não é verdade? Uma mistura heterogênea, um ser heterossexual, sexo diferente. Mas a palavra no grego, no original, e eu tenho uma Bíblia no grego, Novo Testamento, e eu estudo, significa ao, ou all, significa outro,
mas não hétero, outro ao, da mesma essência, igual. Jesus disse, olha, eu estou mandando outro Consolador, mas que é a mesma essência minha, que é como eu, que na realidade somos iguais. Jesus vai, mas deixa outro, mas esse outro não é um outro hétero, diferente de mim, é igual a mim, porque eu e o Pai somos um. Não vos deixeis órfão, vou mandar um Consolador para vocês. A palavra paracleto, advogado, Consolador. Aqui a Bíblia diz aqui, ó, João escreve, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado, tem um paracleto lá no céu, para defender a vossa causa. Oh, aleluia, glória a Deus. Me desculpe os irmãos por falar rápido, é porque fazer uma síntese desse tema, de um livro, em poucos, não tem como, é muito difícil. Mas, continuando, e aí, vou partir para o final. O olhar da igreja precisa ser um olhar diferente. Irmãos, a gente fala de Apocalipse na igreja. Vou ser sincero para vocês, muitas pessoas estão nem aí, as pessoas não importam com isso. Eu ouço isso aí desde muitos anos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos olhar para o dia de hoje. A configuração do mundo hoje, estou dizendo para você hoje, nós estamos vivendo uma nova configuração, uma nova formatação. De 2020 para frente, o mundo não é o mesmo mais. Mas as pessoas parece que não percebem, não entendem quantas mudanças houve. O mundo já não pensa mais como antes. As pessoas aí de fora já não pensam mais como antes. Eu estava estudando essa semana, e para trazer algo mais com profundidade, não sei se vocês acompanham. Eu acompanho essa guerra aí da Ucrânia desde o início, pelo um canal específico aí que só fala dela. E eu acompanho porque eu quero ver, eu quero perceber, eu quero estar dentro. E uma coisa que aconteceu a semana passada, retrasada, que foi uma reunião do Xi Jinping, que é o presidente lá da... Fala aí, pastor, que eu esqueci o nome, da... Xi Jinping da Rússia e da... Não, da Ucrânia é o Zelensky. Não, o maior país do mundo aí, a potência mundial aí, deu um branco, China, meu Deus, da China. Essa semana passada, o Putin e o Xi Jinping se encontraram. Aliás, é hoje o que está esquentando a cabeça de Joe Biden, é esse encontro. E esse encontro é real, foi televisionado, está na boca de todo mundo aí. Há uma clara manifestação para se estabelecer a nova ordem mundial. E eu ouvia isso quando era menino, mas eu não estava nem aí. Só que a Bíblia, olha que coisa interessante, quando Daniel escreve a respeito do fim dos tempos, mas Deus diz assim, Daniel escreve, sela, ou seja, põe um lacre aí, que isso aqui não interessa para hoje não, você não vai entender nada. Pastor, é tão interessante que você vê, o tempo vai mudando e hoje já faz sentido estudar Apocalipse, porque hoje a gente estuda já com coisas que a gente já está vendo que está se cumprindo. Não é hora mais de selar o Apocalipse dentro da igreja, é hora de escancarar o Apocalipse e mostrar, ora vem Senhor Jesus, o Senhor está às portas. E aí aconteceu a semana passada, essa união, os Estados Unidos está em polvorosa, porque está unindo a maior potência econômica do mundo, porque os Estados Unidos está em decadência, não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos está em decadência, esse império vai cair.
E a China está se levantando como a maior potência financeira do mundo, e juntou-se com a maior potência bélica. Os Estados Unidos ainda é, mas a tendência é que a Rússia, hoje, ela, falando de exército, é o maior exército do mundo. Então, estão se unindo. Agora, o que é a nova ordem? Eu quero que vocês entendam o que é a nova ordem. Irmãos, esta é a 8ª ordem que tem no mundo. Essa é a 8ª. Por que acontece a nova ordem, Jeane? Nós temos a nossa Constituição, não temos? A nossa Constituição que é de 84? 88? Obrigado, pastor. A Constituição nossa, ela é de 88. E o que é uma Constituição? São as leis e normas que regem uma nação, não é isso? Mas vai chegando um tempo que as coisas vão mudando, e que aquelas cláusulas, que aqueles parágrafos, que aqueles incisos, já estão obsoletos. É preciso fazer de novo, porque mudou tudo, não tem como continuar. E aí eu estava observando, os irmãos sabem que mudou muita coisa de 10 anos para cá, né? Na escola, na economia, na igreja, em todas as áreas mudou muita coisa. A questão de gêneros, por exemplo, que é uma coisa que realmente mudou bastante, hoje há uma confusão, família. Então o que acontece? Já estabeleceram 18 itens que precisam ser ajustados para a época de hoje. E aí sabe o que acontece? Essas coisas que são abomináveis aos olhos de Deus, certamente vão ser legalizadas nessa nova ordem. Coisas que vocês estão vendo aí, que a gente está escandalizado, essa nova ordem vai colocar voz, vai colocar poder sobre elas. E aí a palavra de Deus diz aqui, Hebreus escreve um negócio interessante, dizendo, é chegada a hora, a última hora, filhinhos. E aí se você ler lá depois, Deus vai dizer assim, olha, Deus dizendo, eu abalei a terra e a sua estrutura, mas outra vez abalarei. Ou seja, abalar significa, aquilo que não tem raiz, aquilo que não é verdadeiro, vai ser desmoronado. E nós estamos vendo o desmoronar da nação, do mundo, está desmoronando. E Deus está dizendo o seguinte, eu não sou, olhando para os irmãos aqui, me lembrei de uma coisa interessante, eu não sou o 5º cavaleiro do Apocalipse não, meu irmão, existe 4, né, o branco, o vermelho, o amarelo e o preto, eu não sou o 5º, porque às vezes a gente fala assim brincando, mas é porque nós estamos falando de Apocalipse, mas eu vou fechar com coisa boa, você pode ter certeza para a igreja, mas é preciso mostrar, por que muita gente hoje não corre para a igreja? Porque não sabem dos perigos que vem aí, muitas pessoas estão alheias. Por que, irmão Daniel? Porque a igreja hoje prega um Deus que é amor, só prega amor. A igreja não prega inferno, não fala de inferno. A igreja não fala, mas a igreja precisa falar de tempos difíceis. E aí vem Apocalipse dizendo lá, os 7 selos, vai abrir os primeiros 6 selos, depois vem um 7º selo, que vai falar das trombetas, das taças, da ira, que aí eu vou deixar para depois, é claro, mas são tempos tenebrosos, difíceis. E as pessoas precisam saber disso, porque já foi revelado pelo Senhor Jesus para a sua igreja, já foi revelado, nós já sabemos o que vai acontecer, mas tem muitas pessoas ignorantes que não sabem. E então, algo interessante, e eu vou fechar aqui trazendo para você uma história. Conta-se uma história, pode ser com I, pode ser com E, talvez essas crônicas, né, como parábolas, talvez, pastor, mas ela é interessante. Que vocês sabem que a igreja é a noiva de Cristo, vocês não sabem disso? E que haverá um casamento, vocês sabem disso? Arrebatamento, 7 anos no céu, com festas, com bodas, 7 anos embaixo, com tribulação, depois milênio, depois vem o juízo, vem o trono branco e juízo final. Essa é a sinopse do Apocalipse. Mas conta a história, que tinha um soldado, um rapaz, um cara novo assim, igual o pastor Brenner, igual o Bruno, e ele tinha uma noiva. Escuta só essa história, parece ser brincadeira, mas ela é muito séria. Ele tinha uma noiva, amava demais a noiva.
E na realidade ele estava em época de servir o exército, e ele foi recrutado para uma guerra, e já estava nos dias assim do casamento, já estava se programando para casar, mas a convocação foi de urgência, e aí só fez as malas e partiu. E ele disse para a noiva dele: fica atento que eu vou te mandar umas cartas, para a gente se comunicar. Era a época, não tinha e-mail, não tinha nada disso, era a época de cartas. E assim foi, ele se amava muito, ia casar. E aí ele vai para a guerra, e aí ele manda cartas para ela. E diz a história que ela, na correria dela, com os dia a dia nosso mesmo, né? Ele mandava carta, amava demais, de repente chegou lá no correio, o correio chegou e entregou uma carta. Ela foi pegar aquela carta, quando ela viu o nome, o coração bateu mais forte. Mas ela pegou e ela disse: não, eu estou lavando as vasilhas, e está arrumando a casa, eu vou deixar aqui no criado do quarto, eu quero ler, mas eu quero ler com toda paciência, para mim ver. E o tempo foi passando, de repente chega mais uma carta, e ela não tinha lido a primeira, e ela recebeu da mesma forma, com saudade dele, mas a correria simbolizava Marta, né, pastor? Aquela que está ocupada com as coisas, os afazeres. E aí ele escreveu algumas cartas, preste atenção. E aí chegou o dia que ele voltou da guerra e ligou para ela e disse: eu estou chegando no aeroporto, daqui a meia hora eu vou passar só para realizar o que estão nas cartas que eu te mandei, e vou para o outro país. Já está tudo organizado, já está tudo feito, porque nas cartas ele dizia: ó, minha amada, eu vou estar aí no dia tal, e como não vou ter tempo de fazer aquele casamento como você gostaria, mas prepara tudo no aeroporto, prepara os convidados, prepara o altar, prepara para o casamento, que nós vou chegar e nós vamos nos casar aí no aeroporto. E aí quando ela ouviu isso, ela correu para ler as cartas. Quando ela abre as cartas, estava escrito tudo isso: olha, prepara, eu já mandei isso, prepara, porque eu vou chegar de repente, e o casamento nosso vai ser no aeroporto, não tem tempo para nada, não tem tempo para convidar, você prepara. E quando ela olhou, ela não tinha lido as cartas para o casamento. A pergunta é: houve casamento ou não? Assim é o Senhor Jesus Cristo como noivo, tem mandado cartas para o seu povo, tem mandado endereço, tem falado como quer a festa, tem dado instrução, tem mostrado, e ele vai chegar de repente. Não vai dar tempo para convidar ninguém, não vai dar tempo para vestir uma roupa nova. Prepare-se para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu e você, nós não vamos deixar de ler a palavra de Deus, porque é ela que nos anuncia que o noivo vai chegar e nós vamos nos casar com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe essa amada igreja, e uma salva de palmas para o noivo, que é o Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Pastor Brenner.